Olha aqui, nós já trabalhamos 4 assuntos aqui. O perfil de um profeta, depois pregando a palavra de Deus, dicas para pregadores e hoje como pregar. Hoje o assunto vai ser este, como pregar. A pregação é um propósito que Deus deu, num sentido geral, a todos os membros da igreja. O que fez a igreja primitiva ser um canal de disseminação? O que fez aquela igreja? Quais foram, eu vou ajudar, os 2 marcos importantes para que a igreja se tornasse, não, aliás, eu vou dizer 3 marcos, vou dizer 3, importantes para que a igreja se tornasse missionária. Hein? Antes de Pentecostes teve um. Todos os discípulos de Jesus eram covardes. Todos os discípulos de Jesus foram covardes. Nenhum deles ficou, a não ser João, à distância, cuidando de Maria, ele não estava ali. Eles fugiram, andavam de portas trancadas, com medo dos judeus. Agora, o que fez esses discípulos mudarem de opinião? A ressurreição. A ressurreição. Ela é o marco que definiu a saída daqueles homens dos lugares fechados. A igreja primitiva anunciava principalmente a ressurreição de Jesus Cristo. A morte para a nossa justificação, a ressurreição para a nossa salvação. Então, pregar foi particularmente uma tarefa de toda a igreja anunciar a cruz e a ressurreição de Jesus. Mas a ressurreição é o fator, porque a cruz é derrota. A cruz é fracasso. Aos olhos do mundo é um fracasso. Jesus numa cruz é um tipo de absurdo. Sabemos que é a grande obra de Deus em favor da humanidade. Eu estou usando isso aqui porque eu estou com um processo bastante inflamado na garganta. E o segundo, você citou, Pentecostes. O Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, a pregação, ela perde completamente a sua eficácia. Mas teve um terceiro, para a igreja ser missionária. A perseguição. A perseguição é fundamental para a igreja. A igreja perseguida, normalmente, é a igreja que sai. Foi só depois de Estevão, da morte de Estevão, e da revolução que causou isto em Jerusalém, que a igreja resolveu sair de Jerusalém.
vamos dizer que cerca de 7 anos entre a ressurreição e o Pentecostes, 50 dias. Entre o Pentecostes e a perseguição de Estevão, mais de 6 anos foi. E a igreja estava lá, quietinha em Jerusalém. E Jesus disse assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas eles não saíram de Jerusalém. Igreja ali, ó. Porque a igreja ficou templificada, presa dentro do templo, a velha estrutura. Foi só depois que Estevão, um diácono, resolveu atropelar a história com a pregação que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O que indica? Você não vê lugar nenhum da Bíblia, eles só vê no templo, nas imediações. Esse tempo, isso são os historiadores que vão colocando o que aconteceu só posteriormente. Porque aquilo ali não foi, aqueles 6 capítulos não é uma coisa assim, levou tempo para as coisas acontecerem. Agora, como é que se prega? Como nós vamos pregar a palavra de Deus? Pregar a palavra de Deus, nós precisamos de alguns elementos importantes. Vamos ver aqui. Leitura bíblica diária. Você não pode pregar quando você não sabe o que pregar, nem como pregar. Então, a leitura bíblica é fundamental para o pregador. Conhecer as Escrituras. Existem planos de leitura bíblica em 1 ano, em 3 anos. Em 3 anos você lê 1 capítulo por dia. Em 1 ano você lê 3 capítulos, 4 aos domingos. Você lê a Bíblia toda. Você tem planos de ler a Bíblia em 3 meses. Em 1 mês, em 72 horas. Tem planos para leitura. E nós precisamos ter contato com a Bíblia. Temos hoje muitos recursos, áudios, vídeos. Pode colocar na sua televisão, conectar com algum sistema de vídeo e você lê e vê os textos bíblicos. Sem leitura bíblica, você não vai ser pregador do Evangelho, nem da Bíblia, nem de coisa nenhuma. A segunda coisa é vida de oração. Vida de oração é um processo contínuo. Para o meu corpo subsistir, eu tenho que respirar cerca de 17 vezes por dia. Por minuto. 17 vezes por dia, só catalepsia. Eu tenho que estar respirando. E eu tenho que estar orando para o meu espírito. A oração do espírito e a oração da alma são 2 coisas diferentes. Às vezes nós oramos em espírito sem palavras.
sem frases, simplesmente estando na presença de Deus. Terceira coisa aqui é pedir a Deus um texto. Senhor, eu tenho que falar para a igreja, tenho que falar naquele aniversário, eu tenho que falar naquele velório, tenho que falar no casamento, eu tenho que falar em tal lugar. Me dá um texto. Depois que Deus lhe der o texto, você vai precisar ler o texto e o contexto. Eu botei X vezes aqui, porque isso depende muito, mas eu não acho que a gente não poderia ler menos que umas 5 vezes. Alguns estudiosos dedicados a esse falam em 12, 20, 25, os que eu já li. Eu já ouvi alguém dizer que até 50 vezes. Mas você lê o texto, lê, vê o contexto. O que é o contexto? Se é um capítulo anterior, um capítulo posterior, o que está mais para trás, o que se relaciona com aquele texto, leia, releia, vá à frente, vá atrás. Vocês se lembram que os apóstolos, quando surgiu o problema de servir as mesas nas viúvas, essa foi a primeira divisão assim mais clássica que houve na igreja, a primeira encrenca foi cuidar de viúva. Viúva sempre dá trabalho. Aí como é que fazer com essas viúvas aqui, para dar comida a essas viúvas? E aí foi a briga, porque tinha a conversa é longa. Aí tinha as viúvas dos judeus e as viúvas dos gregos, dos helênicos. Começou uma disputa. Vocês vão verificar que a eleição dos diáconos não tem um judeu. Não tem nome judeu. Porque todos os apóstolos já eram judeus, os nomes são gregos. Parece que vamos resolver esse problema aqui. E você tem que perceber todo o texto e ver o que está no contexto, o que vai ali dentro do propósito, para poder você ter uma noção do que você vai falar. Estudar o texto. Ali, o texto que vai ser falado. Não, já leu, já viu o contexto, agora estuda o texto. Tente memorizá-lo e tente decorá-lo. Há uma diferença entre memorizar e decorar? Total. A memorização se guarda com a mente. A decoração se guarda com o coração. Decordes, decorar. Escondi a tua palavra no meu coração. Quando a palavra ela se externaliza. Então estude o texto, até que o texto faça parte da sua vida. Terceira, ore sobre o texto. Terceira não, agora é sexta. Ore sobre o texto. Peça revelação. Eu estava dizendo que os apóstolos, quando eles viram aquele primeiro problema, eles disseram, não é razoável que nós abandonemos
o ministério da palavra e da oração para cuidarmos desse problema da divisão que está da comida do MAS dele lá, do Ministério de Ação Social. Não é razoável que nós abandonemos o ministério da palavra e da oração para cuidar dessas coisas. Escolhei 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, para que tratem desse assunto. Vocês veem a importância que eles tinham. E naquele tempo não havia o Novo Testamento. Eles só tinham o Antigo Testamento. Nessa época a palavra era incorporada neles. Preste bem atenção que eles não tinham Bíblias nem iPad com Bíblia. Eles tinham um manuscrito que ficava lá entre eles tinham que ler juntos, liam juntos, meditavam. Talvez tenham sido com eles que a Lexion Divina foi criada, que era a leitura comunitária, a oração, leitura repetida de várias vezes no texto, ficar no texto e depois meditava com o grupo, tornavam ler. Às vezes uma Bíblia, um manuscrito daquele, eles ficavam com ele ali manuseando horas e horas e incorporando, porque eles não saíam levando Bíblias. Nem. Contar e falar de anamnésia, exatamente. E eles saíam, não levavam Bíblias. A Bíblia estava internalizada, estava dentro deles. E outra coisa mais, esquematizar o texto. Estamos falando de texto. Faça um esquema do texto. Pega o texto e faça: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí você pega aí que quando o Senhor é o seu pastor, quando Ele for o seu pastor, você não tem necessidade de coisa alguma, porque Ele é o seu pastor, Ele vai lhe suprir. Faça um esquema do texto, não é ainda do sermão. Esquematize o texto. O pregador pode usar 3 coisas aqui: o esboço, que é o método mais usado entre pregadores, onde estes anotam o sermão, o subdividindo em tópicos. O texto, agora você vai procurar no texto as nuances do texto e fazer desse texto o processo. Então, isso é um método que é o esboço. Tem muitas pessoas que têm memória privilegiada e eles guardam o esboço na cabeça, não fica com o esboço como eu. É talvez o método mais antigo usado por pessoas que são dotadas de uma boa memória, onde o pregador não utiliza o esboço e traz a mensagem apenas utilizando sua memória. O risco é uma amnésia momentânea, o cansaço, alguma coisa que tira e você depois não sabe aonde, como eu aqui há pouco ia citar uma coisa, minha mente saiu do lugar, depois quando olhando para o contexto, eu lembrei que os apóstolos, então você vê como a gente foge e cai, escorrega. E o improviso,
Esboço, memorização e improviso é o método onde o pregador fala totalmente de improviso, apenas levando em conta o sentimento e o momento. Aí é um perigo, mas também nessas horas tem acontecido grandes coisas na história da igreja. Pois é, exatamente. Você deve estar sempre munido com as pedrinhas de Davi, né, para poder. Agora, fazer o esboço. Você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros. Você tem que fazer com que as ideias, não é, do estudo da palavra, dos estudos, dos comentários, do trabalho que você colheu na internet. Cuidado com a internet, mas a internet também é bom. Mas tenha cuidado com informações de internet, que nem sempre a informação de internet tem credibilidade. Uma das boas ferramentas, Wikipédia, que é uma boa ferramenta, mas é perigosa. Ela é feita por gente como nós, que resolve escrever algumas coisas. Por isso que eles dizem, olha a fonte, é preciso ter cuidado. Então, você, Hebreus 13, 22, o escritor, já no final diz, rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto escrevi resumidamente. Ele escreveu 13 capítulos, e aí diz que ele fez um resumo. Alguém disse que quem escreveu o livro de Hebreus foi uma mulher, possivelmente a Priscila, esposa do Áquila, porque tendo escrito 13 capítulos, diz que foi resumidamente, mas o resumo é uma coisa importante que você tem que ter na sua maneira de como você vai pregar. Fazer o esboço. Veja bem essa ordem que o Senhor deu ao profeta Abacuque. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Pegar uma visão e depois sintetizar e botar numa placa, um outdoor. Essa é uma forma de sumariar. Aliás, o profeta Abacuque só escreveu 3 capítulos. Ele foi muito conciso para tudo que ele tinha que dizer, mas é um livro extraordinário. E o esboço, ele é trabalhoso. Até você preparar o esboço, ele dá muito trabalho. Fazer o esboço da pregação, querer o esboço do texto. O esboço do texto é que vai lhe levar ao esboço da pregação. Você tem que, primeiro, qual é o título do assunto? Tem que verificar no texto que título o texto vai dizer. Depois você vai ver o texto para fazer o esboço. A leitura do texto é importante na pregação. Eu hoje faço muito isso, botar o texto e ficar com o texto e rodear o texto, que o objetivo é pregar a palavra de Deus e não os meus pensamentos. Ainda que haja pensamentos nossos, mas o objetivo é pregar a palavra de Deus. A outra questão é, você tem que ter uma introdução. Toda pregação você tem que
fazer uma introdução. Normalmente se diz que uma introdução não deve passar no máximo de 10% do tempo da pregação. Mas o melhor é você pregar em 5% do tempo da pregação, principalmente em um ambiente desconhecido. A introdução. A terceira coisa é o desenvolvimento do esboço da pregação. Você tem que ver quais são as partes que podem ser subdivididas para a sua mente ficar mais atenta a essa questão. A outra parte, nós temos aqui a conclusão. A conclusão é como você vai terminar e qual a aplicação. Eu normalmente não sou muito dos aplicativos, das aplicações, mas essa é outra parte. Você fazer com que a conclusão leve a uma aplicação. O objetivo é que ele conheça Jesus Cristo, que a pessoa reflita sobre o comportamento, alguma coisa que ele está precisando. Pronto. Tem que pegar o contexto, se as ideias periféricas vão trazer substância para o texto, é importante. Mas a repetição é isso aqui. Este pensamento aqui do Hernandes Dias Lopes, ele disse ler, explicar e aplicar o texto bíblico. Essa é uma regrazinha muito simples. Você só não pode pregar para cadáver. Cadáver não se prega. Se for o caso, se ora para ressuscitar. Mas cadáver, você não precisa pregar para o cadáver mais. Mas você prega para criança, prega para criança no ventre materno. Existe pregação para a formação da criança lá dentro. Você falar a palavra de Deus, que a criança escuta. Ler, explicar. Oxente. Diga. Pregação, pessoa com vida vegetativa. Pode pregar. Pode pregar para gente em coma. Escuta. Eu tive uma vez que um senhor, ele estava em coma, eu preguei para ele, ele saiu do coma e quando ele chegou aqui na igreja, ele disse assim, quando eu estava lá na CTI, o senhor pregou para mim e eu ouvi. Eu tenho outros casos bem interessantes. Eu acho que agora a gente precisava... Agora saiu? Voltou? E agora? Então, ler, explicar e aplicar. Guarde sempre esta postura, ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Uma introdução. Como fazer a introdução numa mensagem? Primeira coisa, a introdução de uma mensagem é muito importante. Nela você diz ao público de que se trata a sua mensagem. Na introdução, você comunica a ideia completa do que você deseja comunicar, apresentando o assunto, o conceito ou o ponto principal da mensagem. Esse é um ponto que você tem que
uma boa introdução ajuda muito as pessoas não fecharem o filtro. Porque a pregação, ela é uma luta espiritual. Você vai lutar com alguns elementos. O primeiro elemento é você mesmo. O segundo elemento são as forças espirituais da maldade. As obras do maligno, porque você está tratando com uma arma, que é a palavra de Deus. Terceiro, resistência é o público. O público lhe tira do sério. O público exerce influência no pregador. O menear de uma cabeça, o olhar um relógio, o fazer um gesto, um cochicho aqui e acolá, muitas vezes distrai o pregador. E é importante que você faça uma introdução que seja instigante, né? Dicas importantes para a introdução. A primeira delas é catividade, cativante. A introdução tem que prender a atenção. Se você sabe a importância da corrida de automóvel, que a largada, quem está na frente, concorre naquelas, para pegar a pole position, né? Primeiro lugar, para poder, muitos ganham a corrida nisso, saber aproveitar. Então, a coisa tem que ser cativante. Segunda coisa que ela precisa é ser clara. Tem muita gente que, ao pregar, e eu mesmo sou muito enrolado, não sou definitivo, claro. Quanto mais clareza, melhor. Terceira, concisão. É isso que nós falamos. Ela não pode ser uma introdução muito longa, que vai gerar. E a quarta, cheia de graça. Se você reparar, você vai ver que são 4 Cs. Cativante, clara, concisa e cheia de graça. Não é engraçadinha, não é gracejo. Seja uma introdução que gere palatabilidade espiritual. Dicas importantes na introdução, e eu botei aqui uma coisa para vocês verem aqui. Tipos de introdução. Início do sermão, apresentação inicial. Ele sugere aqui 2 maneiras, introdução ousada e introdução textual. A ousada, como exemplo, ele disse: hoje falarei da maior qualidade cristã, fé. Eu quero que você agora discuta esta frase. Vamos agora mexer com teologia. Hoje falarei da maior qualidade cristã, fé. É hora de olho no olho, é uma outra forma de dizer. Mas esse aqui nós vamos parar um pouquinho aqui. E a introdução textual, direto ao texto. O texto desta manhã o primeiro minuto é fatal. Pega o texto. Agora, vocês vão me dizer desta coisa aqui. O que está certo e o que está errado aqui? Hein? É dom de Deus, não qualidade. E não é o principal dom de Deus. Não é o maior dom de Deus. É o amor. Vocês se lembram que isso aqui é teológico agora, que o que nós temos que aprender é fazer discernimento.
Não é qualquer boca que fala que a gente dá crédito. Nós precisamos ter discernimento. Olha aqui, ele está dizendo que isso é uma qualidade cristã. A Bíblia nunca foi dizer que é qualidade, diz que é um dom de Deus. Dom de Deus, e o maior de todos os dons é o amor. A fé, a esperança e o amor, e o maior é o amor. Então, a gente tem que aprender a fazer discernimento. O que evitar numa introdução? Primeiro, pedir desculpas. Às vezes a gente já começa fazendo um pedido de desculpa, e aí sabe o que as pessoas fazem? Se você, eu vou já embora, ou não, se eu não vou embora, eu vou fechar o filtro. Qualquer tipo de desculpas. Ó, por exemplo, tem uma outra aqui, que é interessante, é essa daqui. Ó. Dizer que não se preparou. Eu não tive tempo, não estou devidamente preparado. Eu me lembro de um aluno de um seminário aqui no Brasil, foi numa igreja lá no Recife, e ele foi pregar e disse: meus irmãos, eu quero pedir desculpas aos irmãos, porque eu não tive tempo de estudar, e eu vou dizer umas 5 besteirinhas da palavra de Deus, assim. Quando ele terminou, o pastor da igreja, hein? Não, o povo estava lá, porque... Mas o pastor da igreja levantou e disse: meu irmão, o senhor não disse 5 besteirinhas. O senhor disse um amontoado de besteirinhas, só que não foram da palavra de Deus, foi da sua cabeça oca. Aquilo causou um mal-estar em todo mundo, mas é preferível dizer, porque dizer 5 besteirinhas da palavra de Deus, e isso era aluno de seminário já formando. Então, essas desculpas esfarrapadas. Começar com piadas, para ser engraçadinho, para chamar a atenção. Às vezes, você pode contar uma coisa engraçada, uma história, mas isso, principalmente em ambiente que não lhe conhece, se você é pregador da palavra de Deus e não pregador de si mesmo, você não está ali para dizer os seus dotes, você está ali para anunciar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus, o que deve ser pregado. Então, essas coisas precisam ser evitadas. Não é que você não possa contar histórias interessantes. Começar com prepotência é coisa que precisa ser evitado. Às vezes a gente é também até rude na maneira de pregar. Você não pode ser prepotente. Aqui, vou falar para os irmãos. Eu sou teólogo, doutor, você pensando que isso é mentira? Doutor em divindade, sou professor da universidade, da faculdade tal, aí arrotou aquela coisa toda. Você já vai, meu Deus, que necessidade é esta? Pois é, e tentando dar prestígio para ele, para que ele tenha essa condição. Outra coisa, não chamar atenção para si. Você é um pregador do Evangelho, um pregador da palavra de Deus. Não chamar atenção de modo nenhum para a sua própria pessoa. E evitar denominacionalismos.
falar da minha denominação, do meu grupo, daquela igreja, do que eu sou. Evite esse tipo de propaganda sobre a sua denominação. E, finalmente, evite bairrismo. Tem muito bairristas. Você vai no Nordeste, aí começa a falar porque eu sou isso, ou do Sul, ou da sua denominação, ou do seu grupo. Isso, na introdução, neca de pitibiribas, porque ela vai fechar o filtro. O desenvolvimento do sermão. Esse aqui eu peguei isso, gostei desse quadro já pronto. O sermão tem sua origem na conversação. A origem dos primeiros pregadores do Evangelho de Jesus Cristo era uma conversa. Nos primeiros anos da igreja não havia templos e os cultos eram realizados nas casas. E por isso a exposição da palavra tinha como tom mais informal. Foi a filosofia grega e os filósofos cristãos convertidos que introduziram a forma de falar mais pomposa, mais cheia de entonação. Aqui embaixo, essa pregação em tom de conversa deu origem à homilia, daí a palavra homilética, que é a forma de você falar na casa, com mais descontração, com mais informação, mas nada de aquela coisa, meus irmãos. Isso veio principalmente por causa dessa turma aqui. Já na igreja primitiva, os pregadores começaram a estruturar suas mensagens na retórica grega e na oratória romana. Eles acham que Paulo, eu discordo dele, dizer que Paulo era tão comum que as pessoas dormiam nas pregações dele, haja visto o caso do menino que caiu, Eutico, que caiu do segundo andar, e Paulo teve que ir lá parar a pregação para ir acordar, porque ele cochilou, dormiu. Quer dizer, dormir na pregação não é coisa só de hoje. Né? A pregação de Paulo foi longa, era já de madrugada. No século II, a retórica influenciava os sermões dos pais da igreja, como Clemente, Tertuliano e principalmente Orígenes. Eles eram uma espécie de eruditos, quando iam falar, era muita informação, e as pessoas se prendem muito com essas questões e ficavam conhecendo desde os grandes oradores gregos e romanos. É empolgante ouvir a retórica, mas a ideia da homilética é ser mais coloquial, mais de comunicação, com um pouco mais de interação. Jesus era assim, ele falava com muita simplicidade, ele conversava, você vê que os próprios registros dos textos são... o desenvolvimento do sermão, vamos ver aqui. O desenvolvimento do sermão, o sermão precisa ter uma unidade. Sim. Jesus era assim, né? Um dia eu vi uma pessoa e peguei isso para mim, para toda a vida. Falou assim, pregue para qualquer pessoa
como se você estivesse pregando para uma criança. Seja simples para qualquer tipo de pessoa, como você deve ser simples para uma criança. Se uma criança entender, qualquer pessoa entende. Essa é uma boa maneira de se avaliar, de estarmos pregando de forma que uma criança entenda. Eu tive um dos meus momentos mais emocionantes, eu pregando em Taubaté, numa espécie de teatro, bem cheio, falando sobre a obra da cruz, a crucificação do nosso homem velho, a ressurreição juntamente com Cristo. E estávamos ali, de repente um menino de 7 anos disse, entendi! Rapaz, eu olhei para o lado, aquele grito, ele disse, entendi! Eu fui crucificado com Cristo. Opa! Eu quase que parei e disse, chega, vamos embora. Porque quando a criança deu aquele berro, para ela foi o eureka. E para mim foi a satisfação, de, puxa, fui compreendido por uma criança, que às vezes eu sou bem empolado. Pegando para as criancinhas de 2 aninhos. Depois do 4º sábado, eu cheguei na sala de aula, uma criancinha estava pegando para a outra nas figurinhas. Viu? Você vê? Ó, o neto de uma irmã nossa aqui, eles estavam à mesa conversando e falando a respeito de um membro da família que estava com um problema e comentando a ele, disse, mas eu acho que quando ele morrer ele vai para o céu, porque ele crê em Jesus. O neto tem 6 anos. Ele diz, para. Todo mundo parou. Vocês não viram, não veem que se ele não nascer de novo, ele não pode entrar no reino de Deus? Aí o pai, a avó, a mãe olharam e disse, mas onde você viu isso? Vocês não leem a Bíblia? .com.br. Vocês não leem a Bíblia? 6 anos de idade. A avó estava perguntando que ele está fazendo algumas interferências na escola dominical, quando o professor vai ler a palavra de Deus, os meninos ficam brincando, ele diz assim, vocês não têm respeito para com a palavra de Deus? Então, já fez a introdução, o desenvolvimento tem que ter unidade. Tem que ter um fio para ele seguir. Segunda coisa, ele precisa ter um propósito claro. Aonde você quer chegar com aquela mensagem? Que ponto você vai chegar? Ter um propósito bem claro. O terceiro ponto é ter divisões esclarecedoras. Que na sua mente você possa seguir no esboço da mensagem. E depois ter uma progressão. Você saiu de lá, da introdução, veio para... Tem uma unidade real na mensagem, tem um propósito claro, tem divisões esclarecedoras e ter uma progressão. Pregue a palavra sobre o leito do Evangelho e nunca o da religião. Qual é a diferença de um e outro? Vamos ver. A religião é o que o ser humano, que nós fazemos para alcançar Deus. Sempre ter esta ideia. Olha, toda vez que ideia que você tem que subir, saiba que é religião. Todo aquilo que você tem que fazer para Deus olhar para você, isso é religioso. Isso é o homem fazendo.
É o nosso pai Adão e a nossa mãe Eva fazendo as roupas de folha de figueira para se apresentar. O Evangelho tem a ver com o que Deus fez para nos alcançar e nos transformar. Então tenha o desenvolvimento da mensagem em cima do Evangelho, e não em cima do esforço humano. Isso aqui é Caim, isso aqui é Abel. A gente observa hoje, em muitas pregações e fora, justamente o meio da religião, porque isso enaltece o ser humano. Enaltece. Cada domingo ele sai com aquele propósito que ele tem que fazer, alcançar, e essa tem sido a grande temática das exposições. A religião, ela dá uma satisfação para a gente. Porque você faz e você se acha na condição de receber aquilo de acordo com o que você faz. Não significa que nós não vamos fazer, mas nós vamos fazer reagindo à ação divina. E não uma ação nossa para tentar chegar lá no ponto, né? Tem uma coisa que eu tenho percebido, que a influência da emoção. A influência da emoção. Eu percebo que as igrejas pentecostais, na maioria, passam um pouquinho do ponto. Ela leva para a emoção e aí mistura. Você não sabe o que é ação do Espírito Santo, o que é emoção. Mesmo pregando o Evangelho. E esse é o grande problema da alma. Nós pregamos na base do entendimento e do sentimento, não na base da fé, da operação do Espírito Santo, para falar ao coração da pessoa, e não simplesmente para dar informação às pessoas ou trazer algum sentimento que vai gerar uma coisa interessante. Nós temos falado sobre o sentimento como sendo o último vagão. O primeiro é a palavra, o segundo é a fé, o terceiro é o sentimento. O sentimento é válido no seu lugar, mas o fazer chorar, arrepiar, qualquer coisa assim, você pode fazer isso com qualquer metodologia. Agora, não estou dizendo que chorar e arrepiar não sejam coisas que venham no espírito, não, que pode vir sim, mas é boa a sua observação. Ali, só lembrar aqui, ali nós temos o barro nas mãos do oleiro. A formação desta figura aqui, representando que é Deus que vai nos desmanchar na cruz e nos construir na ressurreição, sim. Nós que vivemos num ambiente religioso, vamos dizer assim, a gente, infelizmente, às vezes tem atitudes de religioso, né? A gente não consegue viver uma vida, pelo menos olhando para a minha vida, assim. Às vezes você está fazendo alguma coisa que é uma atitude totalmente religiosa e você já está envolvido com isso, né? Então, é uma cultura forte. As músicas que estão sendo tocadas, que se dizem gospel, a cultura dentro de uma igreja. Então, tem muita coisa que está incutida em nós que a hora que você vê, você já está fazendo, né? Então, como que a gente consegue discernir isso? Que é uma atitude religiosa e uma atitude do Senhor agindo em nós. Nesse trabalho aí que já estamos suspensos por alguns dias por causa muita coisa de fazer na igreja, que é desconstruindo o modelo da religião. Num dos estudos eu digo o seguinte: eu estou sendo desconstruído desse modelo desde que o Evangelho chegou na minha vida.
Portanto, desde 76, 41 anos, que eu estou sendo desconstruído, mas eu encontro muitos eu não sei como é que vai plural de teles, não sei. O tel é aquele monte de civilização que se forma quando você está fazendo um trabalho arqueológico de uma cidade, ela tem a cidade, por exemplo, de Jericó, ela foi destruída 17 vezes. Por que ela foi destruída tantas vezes assim? Nós sabemos por quê. Na Bíblia tem a explicação. Vou deixar isso para vocês procurarem. Por que a cidade de Jericó foi destruída tantas vezes? E ela tem as camadas das civilizações que passaram por lá. Então você vê aqui, essa idade aqui foi de 300 anos, 500 anos antes de Cristo, aquela outra. Então tem uma razão que vocês vão descobrir por quê. É um dever de casa, ok? É importante verificar isso. Mas você vai ter a luta a vida toda enquanto estivermos neste corpo mortal de remover o religioso que está implantado em nossa cultura, não só a cultura do mundo, mas a cultura da igreja, que foi se tornando religiosa. Eu diria que seria muito interessante vocês terem uma visão das 7 igrejas da Ásia como um processo de religiosificação do cristianismo. Talvez a gente tenha que conseguir alguma coisa do Campbell Morgan, quando ele escreveu o livro As 7 Igrejas, mas não está traduzido ainda. O Dodô talvez possa nos ajudar passando uma cópia, hein? Ela vai diminuindo. Eu espero que um dia eu olhe para os céus assim, aleluia, e pronto. Principalmente na educação dos nossos filhos. Sim, Érica. Pastor, infelizmente, eu vivo convivendo com a nossa comunidade, porque nós temos uma palavra limpa, em relação limpa em relação à morte, à ressurreição, e a nossa morte, a nossa ressurreição. Isso eu me deparei com vários religiosos dessa religião, porque nós, quando ouvimos outro tipo de pregação, nós nos colocamos a um certo ponto melhores, superiores. Isso é uma religiosidade. Então, o que eu vejo quando a glória do Senhor está manifestada na pregação, a pessoa pode não falar da morte, como nós falamos da morte e ressurreição, nessa linguagem, mas está inclusa a glória de Cristo Jesus, o espírito da cruz ali. Então, eu vejo assim, que nós temos um sistema religioso. Presta atenção que o apóstolo Paulo disse, quando ele chegou lá em Corinto, ele disse, eu cheguei aqui com temor e tremor. E a minha pregação não consistia em linguagem de sabedoria humana. Capítulo 2, de 1 Coríntios, se eu tirar ali, eu acho que dá para fazer sim, espera aí. Acho que dá para fazer aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, olha aqui, ele diz assim, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e tremor que eu estive entre vós.
A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E você sabe que Paulo, quando chegou aí em Corinto, ele vinha de Atenas. Ele primeiro foi a Atenas. O que foi a pregação dele em Atenas? Paulo suprimiu a cruz de Cristo na pregação lá de Atenas. Você for ler o capítulo 17, vamos ver. Vocês têm tempo? Hein? A salvação está no poder da pessoa de Jesus Cristo. Isso é verdade. A salvação. Vamos ver aqui. Verso 20, deixa eu ver se é 21. Não, peraí, não, Glênio. É 17, meu filho. 16? Sim, o discurso de Atenas, não, mas é mais para frente, quando ele diz assim: Paulo levantou-se no meio do Areópago, verso 22, senhores atenienses, em tudo eu vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de culto, do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido, pois este que adorais não conhecendo é precisamente aquele que eu vos anuncio. Foi muito bem, ele foi andando. Aqui ele diz o seguinte: sendo, pois, verso 29, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata, pedras trabalhadas pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora anuncia a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto estabeleceu um dia do julgamento do mundo da justiça, quando ouviram da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos outra ocasião. Foi boa. O desenvolvimento ele se perdeu, ele saltou da cruz. Ele não falou da cruz, foi falar da ressurreição. Hein? Não ouvi direito. Sim. Não, ele falou que um varão, só que ele não definiu Jesus, ele não anunciou Jesus, e aí depois ele foi lá para Corinto, e ele disse: eu decidi nada saber, senão a Jesus, o crucificado. Nós fomos chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu digo assim, nós... Não prega, muitas igrejas não pregam. Nós precisamos ter esse debate sobre a quem nós estamos pregando. Não, mas é isso que eu quero saber. Sem essa morte e ressurreição do Cristo, a salvação... Eu digo o seguinte: a salvação está na pessoa de Jesus. Nós temos que anunciar a Jesus. Agora, eu considero que pregar a morte e a ressurreição de Jesus, a pessoa dele e a obra dele, facilita profundamente
as pessoas a receberem a palavra de Deus. Corre o risco de formar da pregação uma religião, como qualquer coisa da vida da gente. Sem o Espírito Santo, nós podemos fazer qualquer coisa, fazer a igreja, fazer a pregação se tornar algo religioso. Estava falando ali, é Deus quem nos faz. Isso aqui é o capítulo 18 do livro de Jeremias. O oleiro vai lá fazer o barro se estragou, ele faz outro. E ele disse, eu não poderia fazer de novo com vós, ó casa de Israel. E para mim, esta é uma mensagem da cruz, da obra da crucificação e da ressurreição juntamente com Cristo. Pastor, uma pergunta. Aquele conflito do Paulo com Marcos... Com João Marcos? Com João Marcos. Eu sempre olhei como um ato religioso de Paulo. Porque ele fica chateado que foi abandonado, né? O João Marcos voltou e depois ele fala, não vai. E a atitude de Barnabé é a do evangelho, né? Porque depois, mais na frente, Paulo reconhece João Marcos como uma pessoa importante para o cristianismo. O comportamento de Paulo era judaico, ele era judeu, né? E era por mérito, né? Você vê que ele muda o discurso no caminhar dele, né? Eu tenho a sensação que é tão natural e intrínseco o judaísmo no nosso comportamento, que mesmo Paulo, com a revelação, eu fiquei com a sensação que, assim, não, peraí, você não fez a escolinha direito, você não pode voltar para cá, você não vai continuar andando. Aí Barnabé resgatou. E isso para revelar que no cristianismo tem profetas e mestres. Barnabé era profeta, Paulo era mestre. Às vezes há conflitos e o mestre sempre ensina aquilo que já foi dito. E Paulo era muito cioso porque ele foi um judeu extremamente radical. Então ele procurava, se você presta atenção, ele é corretivo. O tempo todo nas pregações, com exceção de Efésios, todas as outras cartas paulinas são corretivas. São para corrigir problemas. Em Corinto, aos Romanos, ele escreve sempre trazendo à tona o que estava acontecendo na igreja. Ele tinha uma boa dose de religião. E creio que o Espírito Santo trabalhou muito na vida de Paulo, para ele dizer assim, eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E ele aprendeu muito nesse processo. Ok, vamos ver que senão eu não acabo. Conclusão. Então nós já vimos a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. Aqui também eu consegui um texto que eu achei interessante, que diz assim, a conclusão eficaz, presta bem atenção na palavra eficaz, vai além da mente do ouvinte e alcança o coração. O objetivo é o coração. Ela convida o ouvinte a abraçar a ação a que o sermão está desafiando. Enquanto algumas aplicações já tenham sido inseridas durante o corpo do sermão, é na conclusão em que, em geral, ocorre o chamado mais claro e convincente à reação. Sempre nós, no Evangelho, reagimos à ação do Espírito Santo. Nós não agimos. É aqui que se transmite com a máxima clareza e especialidade a resposta à pergunta. E daí? Isso tudo foi falado, e daí? Revendo a estrutura da pregação, vamos dar só uma olhada. Isso aqui é só para lembrar. O título, o texto, lê o texto,
explique o texto, aplique o texto. A introdução, o desenvolvimento, aí, um argumento, 2 argumentos, 3 argumentos, é pregação presbiteriana. Você já sabe que é de 3 pontos, é presbiteriana. Mas sempre ter uma postura de aplicação e conclusão, ele fez as duas num só momento que o texto vai permitir. Entendeu tudo? É isso que está escrito aqui. Você não vê o pregador, você vê a Escritura, ele está despojado, ele está de uma maneira simples, e está escrito, keruxon ton logon. Prega a palavra. É o que Paulo disse a Timóteo. Prega a palavra. Não se pregue. Pregue a palavra. O que nós precisamos é da palavra. Seja ela em livro, seja ela em pergaminho, seja ela em iPad. O que eu peço é que você pregue a palavra. Pregue a palavra. Uma dica de Spurgeon, para mim, é um dos melhores, mais preciosos pregadores. Ele diz, eu saio de qualquer texto das Escrituras. Eu tenho que passar no monte do Calvário e sair no túmulo da ressurreição. E eu terei pregado o Evangelho. Eu tenho que passar no monte. Eu vou falar sobre dízimo. Malaquias 3:10. Eu tenho que passar pelo Calvário e sair no monte, no jardim da ressurreição. E o dízimo vai ser evangélico. Senão vai ser um dízimo da religião. Não é nem o dízimo de Abraão, porque o dízimo de Abraão não tem nada a ver com a lei, porque no tempo de Abraão não tinha lei. Tinha um Deus que falava com ele. E o dízimo foi implantado por Abraão ao sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que não tem nada a ver com Arão. Aliás, Arão deu o dízimo nas costas, nos lombos de Abraão, diz isso o Hebreus, o livro de Hebreus. Então você pregue a palavra, pregue a palavra. Essa frase aqui estava lá na capela do seminário onde eu estudei. E essa figura me chamou muita atenção. Ele não está aparente. Compensação, esse aqui já está mais, as mãos no bolso, sem Bíblia, sem a palavra. Talvez a palavra esteja nele, mas a figura é só para chamar a atenção do fato. Nós precisamos falar a palavra de Deus. Gostava muito de ouvir Billy Graham pregar. Ele dizia, the Bible said. The Bible said. The Bible said. A Bíblia disse. A Bíblia disse. A Bíblia diz. A Bíblia disse. A Bíblia diz. A Bíblia diz. A Bíblia diz. Você sai com a impressão de que você foi apenas um menino de recado do Senhor e nada mais. A última figura aqui é esta. Seja um pregador da palavra e não um imitador de pregadores. Só isto. Não tente ter um modelo imitando quem quer que seja. Cada um é único, é sui generis, é próprio, mas seja você pregador da palavra. E que Deus nos dê graça. Nós comemos de novo tempo, mas foi bom que a gente teve a interação, mas eu queria perguntar, quem fez o dever de casa?
Ele não fez, né? Você fez? Diga aqui, como é que você viu? É sempre falar depois que você está cheio do Espírito Santo. Eu só encontrei um texto que falava cheio do Espírito Santo, que não falou depois. Foi quando Jesus foi batizado. Ele foi cheio do Espírito Santo e ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, mas logo em seguida ele falou com o diabo, né, naquele processo. Todos os textos que falam de cheio do Espírito Santo, logo o verbo que vem em seguida é dizer, falar, anunciar. Porque ser cheio do Espírito Santo é para falar de Jesus. Ele diz aí que ele enviará o Consolador, que o Pai enviará em meu nome, ele vos anunciará todas as coisas que eu vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, a função do Espírito Santo é nos revelar a Jesus e nos fazer falar de Jesus. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela vai falar de Jesus. Eu não tenho outro assunto. Presta bem atenção. Vamos ver onde é que está esse texto. É João capítulo 16. Alguém acha o versículo aí? Ele enviará o Consolador. Não é isso, não. Mas como é que eu me desagarro de mim mesmo? Só na cruz. Só na cruz. O Espírito não vai encher um vaso velho. Hein? Você acharam aí o texto? Qual é? É isso mesmo. Isso mesmo. Tenho ainda, olha aí, do verso 12, ele diz assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Jesus está dizendo para os seus discípulos: tenho ainda muito que vos dizer, mas vocês ainda não podem suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Olha que texto. Pois é, ele veio no Pentecostes, por isso que Jesus disse: eu não posso contar para vocês enquanto o Espírito Santo não vier sobre vocês. Se o Espírito Santo não vier sobre vocês, eu não posso falar, porque vocês não podem suportar o que eu tenho para dizer. Por isso que eu disse que as três medidas com que a igreja teve que passar para poder sair do seu estado de letargia foi a ressurreição de Jesus Cristo. Porque a ressurreição está baseada na obra da cruz. A ressurreição de Jesus Cristo. O Pentecostes,
o descida do Espírito Santo e a perseguição para a igreja sair do seu lugar de conforto. Certo? Tem alguma pergunta? Sim. Quanto tempo é ideal a gente orar? Quanto tempo? Sem cessar. Sem cessar. Nossa. É melhor do que ser surdo. A oração tem em 2 níveis. Você vai ver isso em 1 Coríntios capítulo 14. Eu oro na minha alma, na minha mente, e eu oro no meu espírito. A oração da mente, ela é circunstancial, porque eu tenho que usar palavras, mas a oração no espírito, ela é permanente. Eu estou num estado de oração permanente. Eu vivo na oração. É isso que quer dizer orar sem cessar. Eu vejo aqui como o ponto que você ora até dormindo. Já aconteceu comigo de acordar e perceber que eu estava numa intercessão. Já está naquela luta de intercessão mesmo. Que não era coisa da minha alma, que ela estava em sono. Uma ocasião, eu estava lá em São Paulo pregando para um grupo de pastores, uma luta que vocês não podem imaginar. De manhã teve um rebu, porque eles diziam que eu pregava impecabilidade e perfeccionismo. Estava aquela luta aí, e éramos mais ou menos uns 60 pastores, e você imagina o que é um auditório desse. Pesado, e foi muito difícil. De repente, nós fomos almoçar e eu disse, eu preciso descansar um pouco. E dormi num sofá que tinha lá no acampamento, eu dormi no sofá e olha, eu tive um sono assim de uns 30 minutos, foi uma intercessão total. Quando nós entramos para pregar de novo, os nós todos foram desamarrados. Aquela coisa quebrou, porque o Espírito Santo estava intercedendo no nosso espírito. Nós somos intercessores e às vezes sem você perceber, você está intercedendo, não é? E orando. A oração é um estado do cristão, é a linguagem do cristão. Às vezes nós fazemos essas repetitivas, mas lá dentro do nosso interior. É bom lembrar desse texto, que está em 1 Coríntios capítulo 14. Alguém pode achar aí, oro na 14. Deixa eu ver aqui. Né? Diante disso, o que fazer então? E orarei com o Espírito, mas ao mesmo tempo com a mente. Aí. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Quando ele está falando das línguas espirituais ou línguas estranhas, ele está explicando que há um momento em que o seu espírito fala com o Espírito de Deus, você está falando em espírito. E você pode falar também com a sua mente com clareza. Você tem lutas na oração. Aí você entrega e depois o negócio volta. Aí você entrega outra vez, ele volta de novo. Parece que é bumerangue. Você entrega e volta. Até você entrar de férias. Entrega e diz, tchau, tchau, baby. Você não é mais meu.
Isso não é meu problema. Você imagina a luta que Abraão teve para levar Isaac. Tem um livro de Kierkegaard, que ele trabalha as várias possibilidades que Abraão teve. A luta que ele teve para levar Isaac, que Deus tinha dito para ele, que em Isaac ele viria a ser pai de muitas nações e povos e tal, e que em Isaac ele traria uma semente para todas as famílias da terra. De repente Deus diz assim, me dá Isaac. A gente lendo de modo superficial, como a gente lê, a gente não pode imaginar a luta que Abraão teve até pegar naquele dia um jumento, botar o menino e andar 3 dias até o Monte Moriá e chegar lá, oferecer o filho em sacrifício. E o menino ainda fazer aquela pergunta, papai, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, aqui está o altar, mas onde é que está a ovelha? Meu irmão, o Senhor proverá, isso não saiu da boca, não saiu assim saiu de uma luta. Por quê? Abraão viu que Deus podia ressuscitá-lo dentre os mortos. Ele viu a ressurreição. Tem um filme, já estou terminando, gente. Tem um filme, eu tenho 2 coisas para falar aqui depois, você me lembra. Tem um filme de um casal, a mulher foi gente de televisão nos Estados Unidos e o marido aposentaram e eles foram pregar o evangelho na ilha de Nova Guiné. E ele começou a ensinar a Bíblia de Gênesis e vem descendo, ensinando, contando as histórias bíblicas, Quando ele chegou na história de Abraão, ele disse assim, contou a história toda e disse, vocês vão pensar e amanhã vocês vão me dizer se Abraão vai ou não oferecer a criança, o filho. E eles foram. E você vai vendo ela depois gravando, as pessoas voltando no outro dia, e ela gravando, eles chegando, eles se sentam em volta assim, e todos sentados no chão, e ele então faz a pergunta, ele vai ou não vai oferecer o filho? E aí você vê o chefe, o cacique, começa a bater na mão assim. E aí começam os outros a bater. Aí o cacique responde, vai. Ele diz, por quê? Porque Deus havia dito para ele que até ele podia matar, que ele fazia ele viver outra vez. Um dia que ele tinha lido isso, gente. Um dia que ele tinha lido isto, que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, só pode ter sido o Espírito Santo que revelou. Então nós às vezes não contamos com o Espírito Santo. Nós contamos com o nosso estudo, com a nossa sabedoria, com nossas informações, mas o Espírito Santo continua vivo e ativo no planeta Terra. E ainda digo mais aqui, ele não vai ser retirado na grande tribulação. Se você pensar nisso, você está errado, porque ele disse, ele estará para sempre. E vai haver salvação, e não há salvação sem o Espírito Santo. Na grande tribulação, o judeu vai ser salvo. Hein? Quem é retirado é o corpo dele. É a igreja. Aquele que detém até agora é a igreja que detém. Assim como quem deteve a destruição de Sodoma e Gomorra foi a presença de Ló e da família. Quando eles foram retirados, Deus
Ok. Tem mais algum? Oi. Duas coisas. Primeiro, os livros do Macintosh já chegaram, estão aí. As pessoas que pediram, pode ir pedir, hein? Está aqui. Parece que foram pedidos 3 a mais, 3 coleções. A segunda coisa é que em setembro nós vamos ter o professor Vander aqui para dar um curso de 8 quartas-feiras, porque ele não pode antes. 8 quartas-feiras para... Hein? Ele vai dar sobre história do panorama bíblico. De setembro, nas quartas-feiras, vai até dezembro. Ele vai dar esse curso aqui para nós. Então, vocês, no mês de julho, nós vamos ter um recesso, voltamos em agosto. Em agosto a gente vai fazer umas 3 aulas aí com alguns professores sobre ética, etiqueta e relacionamento como fazer isso para sermos mais adequado possível, né? E depois ele vai dar esse curso até dezembro, que eu acho muito interessante, que é a história panorâmica dos livros da Bíblia, toda a formação da Bíblia como um todo. Eu vou passar para vocês um pequeno vídeo para vocês olharem sobre uma reunião que teve do criacionismo em São Paulo, com cientistas americanos, do ponto de vista não da religiosidade ou da fé cristã. Eles vieram para esse curso sobre o criacionismo como uma teoria vamos botar assim, tão científica como a teoria do Big Bang, como teoria. Só que eles, no final, apostam no Criador e diz: para nós, o Criador é o nosso Deus. Mas muito bem feito, e eles fazem aquilo que eu um dia falei aqui na igreja, rapidinho, sobre as 4 ligações do DNA na célula. A célula de DNA, ela é uma espiral assim. E ela tem uns pontos de ligação, aqui assim, que são 4, e tem uma distância entre elas aqui, que aparece 10, 5, 6, 5. Todas elas têm essa. E agora, só para entender uma coisa. Deus escolheu uma família das 3 famílias. Nós temos a família de Cão, de Jafé e de Sem. Eram 3 famílias. Deus escolheu a família de Sem. Da família de Sem, ele escolheu Abraão. Escolheu Abraão, aí você vai verificar. Deus escolheu Isaac,
depois Deus escolheu Jacó, depois Deus escolheu Judá, para vir a semente. Deus escolheu a terra prometida, a terra. Deus escolheu a língua. Deus distribuiu a língua para todos os povos e escolheu uma língua que é a única língua que foi restaurada totalmente. O grego moderno não é igual ao koiné e o koiné não é igual ao grego clássico. O latim desapareceu. A única língua que foi restaurada é o hebraico. Desapareceu no meio tempo, por cerca de quase 2000 anos, nesse processo de 1800 anos sem língua, eles criaram o Yiddish, eles criaram o ladino. O ladino está ligado com os latinos, o hebraico com o latim deu o ladino, o hebraico com o alemão deu o Yiddish, mas eles restauraram a partir do ano de 1880 e tantos, e nesta língua hebraica, o nome de Deus, de Jeová, é escrito Yod, He, Vav, He. Só para você saber, a língua hebraica não tem número. O número são as letras. Essa letra aqui é 10, essa letra aqui é 5, essa letra aqui é 6 e essa letra é 5. Ou seja, Deus assinou o seu nome na célula. É, no mínimo, curioso. Lembrando que Galileu disse que a matemática é a linguagem que Deus escreve a sua perfeição. O som da respiração. Todas em Cristo Jesus. Interessante que o som disso aqui, segundo alguns rabinos, é o fim do Salmo 150. Todo ser que respira, que tem a ver com o vento do Espírito Santo, sopro do Espírito Santo. É no mínimo curioso para mim, que sou um analfabeto de conhecimento científico, mas amo o Senhor, eu vejo o Senhor lindamente assinando a criatura dele, a criação dele com o seu nome. Só para lembrar o seguinte, judeu é um povo que Deus escolheu. Ele disse, eu não escolhi porque vocês eram melhores, porque vocês eram maiores. A gente tem que dar o endereço também, Deuteronômio, só para ir embora, viu? Mas é que, não sei se eu vivo mais, é o verso 7. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Se quiser rasgar a Bíblia, você rasga. Se quiser negar isso, você nega. Do jeito que você quiser. Mas eu não posso olhar, está marcadinho na minha Bíblia, amarelinho, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos.
Ele escolheu o povo, ele escolheu a terra, ele escolheu a língua e ele se revelou e se revela através desta língua de uma maneira muito linda. Esse povo é encardido, mas Deus ama esse povo. E ele diz que todo esse Israel será salvo no dia, quando terminar o tempo dos gentios. Capítulo 11, versículo 25 do livro de Romanos. Eita povinho que tem dado trabalho a Deus, mas eita Deus de paciência e amor por esse povo. Hein? Não volta, a palavra dele não volta atrás.